noite a todos. Nós vamos iniciar o nosso encontro dessa terça-feira, hoje com a grata satisfação de termos aqui conosco, trazendo a mensagem da noite para nós, nosso irmão Fabrício. Fabrício é do Meio, né? Trabalhador do Centro Espírita Meio. E sempre está aqui com a gente, né? Traz as mensagens muito bonitas, instrutivas, construtivas para cada um de nós, né? E a gente agradece desde já a presença dele. E lembrando sempre que, embora nós percebamos que fisicamente talvez poucos estejam presentes, mas como eu estava comentando há pouco com o nosso irmão aqui, certa vez o médium comentou conosco que para cada 5 encarnados, para cada um encarnado, pelo menos 5 desencarnados nos acompanham, pelo menos 5. A gente nunca está sozinho, né? Então, se nós estamos aqui em 15, né, multiplica por 5, né? E certa vez ele falou, olha, vocês percebam, tem um número significativo de pessoas aqui, mas a fila de desencarnado está lá na rua. Né? Então é muita gente que é trazida assim, para o atendimento, para receber o passe, para receber a orientação através da palestra. Né? Recebe o auxílio energético do passe, né? E a espiritualidade, então, acompanha nossos irmãos até aqui e a gente recebe a todos de braços abertos, com muito carinho, com muito respeito, e que todos possam usufruir dessa mensagem que nos é trazida nesta noite através do nosso irmão. Então a gente agradece desde já a espiritualidade, a fraternidade de Dr. Hugo, Vovô Francisco, corrente indiana de Montari, que são os irmãos que nos assistem nessa casa. Agradecemos a eles, pedimos a eles que nos auxiliem na compreensão da mensagem e que auxiliem nosso irmão na condução, na transmissão dessa mensagem. Elevamos os nossos pensamentos, agradecemos a fraternidade dos irmãos socorristas, dos vigilantes, dos higienistas, que são os irmãos espirituais que fazem o socorro energético, a vigia energética e a limpeza energética do ambiente, afastando daqui as energias que possam, porventura, interferir nos trabalhos aqui realizados e protegendo o ambiente para que haja sempre harmonia e equilíbrio. Agradecemos a eles e pedimos humildemente para que, se possível, leve esse auxílio até os nossos lares. Então eu peço a cada um que mentalize a sua casa, portão, porta de entrada. Vamos entrando em nossa casa, caminhando por dentro de nossa casa, em cada cômodo, em cada ambiente, vamos visitando a nossa casa, mostrando cada canto, principalmente aquele ambiente em que nos reunimos com maior frequência em nossa casa. Pedimos então a esses irmãos que leve até lá também esse socorro energético, essa limpeza energética e a vigia energética para que lá também haja sempre equilíbrio, sempre harmonia, sempre entendimento entre todos os que lá habitam. Agradecemos então a esses irmãos, retornamos até aqui, elevamos ainda mais os nossos pensamentos, agradecemos aos bons espíritos, aos espíritos superiores, todos aqueles que direto e indiretamente nos auxiliam. Agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa mãe, mãe de Jesus, que sempre nos recebe de braços abertos, nos envolve muito carinho, muito equilíbrio, muita harmonia. Agradecemos a Maria, juntos elevamos os nossos pensamentos ainda mais, vamos até a presença do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Agradecemos então a Ele pelos ensinamentos que nos deixou através do Evangelho, mostrando para nós, através do exemplo, que é possível perdoar, que é possível amar. Agradecemos a Jesus e junto com Jesus e toda a espiritualidade, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Criador e agradecemos pela vida, pela oportunidade que nos é dada de crescermos moralmente, espiritualmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, dando sequência à nossa leitura, nosso irmão traz uma prece para o nosso coração. Muito obrigado, Francisco. Inicialmente, eu quero fazer com vocês a prece de Cáritas, que é um pedido do nosso irmão Divaldo, principalmente nesse início de mês de março, para que fortaleça a todos nós, fortaleça o planeta Terra, que está passando por uma transformação muito grande, tanto material como espiritual. Então ele pediu para que a maioria das casas espíritas fizessem a prece de Cáritas, que é considerada a prece espírita, que hoje mais está se fazendo e que ela complementa todas as necessidades humanas. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todos o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma luz, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Essa oração ela é maravilhosa e, como vocês viram, engloba todos os seres humanos que estão sofrendo, que está faltando alguma coisa, que desconhece Deus, e a espiritualidade roga por todos eles. Hoje eu vou falar uma visão, principalmente de Emmanuel e de Chico Xavier, quem somos nós? Porque nós, por mais que queiramos afirmar na nossa imagem o espírito, nós ainda não conseguimos entender que nós somos espíritos eternos. Por quê? Mesmo, eu vou pegar, por exemplo, a minha esposa, que foi criada numa família espírita, desde pequenininha espírita, e mesmo assim ela cresceu. Hoje, por exemplo, quando os pais dela desencarnaram, ela sofreu e não aceitava. O irmão dela, que desencarnou há 3 meses atrás pelo Covid, também ela sofre, não entendendo ainda
o que o Espiritismo, o que o Espírito deve passar. Mas o que nós somos? Nós somos um espírito encarnado. Nós possuímos um corpo para se manifestar na matéria e evoluir. Esse é o objetivo nosso de estarmos aqui vivos. Ah, mas eu não penso isso durante o dia. Mas eu também não penso. Nós somos criados e temos um monte de informações nos dando objetivos a serem feitos a cada dia, serviços a serem feitos a cada dia, para que possamos evoluir. E com isso, nos deixa fora dessa ligação direta com o Espírito. Porque, na verdade, o que eu tenho não me pertence. Embora tudo que eu tenho faça parte de mim. Olha que coisa interessante. Como é que uma coisa que o que eu tenho não me pertence? Mas não é. É que, na verdade, vieram todas essas coisas para nos dar as condições de nós sobrevivermos. Hoje eu recebi uma mensagem até que engraçada, dizendo o seguinte: não faça muito exercício físico, porque o exercício físico mata. Daí eu disse, mas como fazer exercício? Daí ele começa a citar, por exemplo, se pode notar que atletas famosíssimos, eles não chegam a idades de 90, 100 anos. Um Pelé está vivendo até agora porque ele parou antes, mas os atletas não. Então, e comparou, disse, olha, veja bem, a tartaruga, que é um bicho que é devagarzinho, não faz exercício, não, chega a viver 300 anos. Para que você vai fazer exercício? Então, até essas coisas que caem na nossa cabeça movimentam essa parte dentro da gente sem nos dizer realmente o que nós devemos fazer. Tudo o que eu sou, o que nós somos, nos foi emprestado pelo nosso Criador. Ele nos dá tudo isso com o objetivo de nós evoluirmos. Agora, na verdade, uma das coisas que nós não aprendemos ainda é nós dividirmos o que nós temos com os outros. Mas pera lá, será que tudo que eu tenho a gente tem que dividir com os outros? Mas, na verdade, o que a gente tem é principalmente o conhecimento. Conhecimento de coisas que a gente deve dividir. Não são coisas materiais. Vocês podem não acreditar, mas nós que estamos aqui presentes e vocês que me ouvem através da internet, nós somos um percentual mínimo em termos da população brasileira que entendemos o que nós estamos estudando e o que nós estamos fazendo numa reunião dessa. É um percentual muito pequeno. Por isso que a doutrina espírita, ela tem que expandir em termos de conhecimento de todos os lados, para que todos participem, porque através do conhecimento e da inteligência é que você vai evoluir. Senão você vai permanecer sempre naquele estágio de sintonia energética sem você mudar. Uma das sortes que o homem tem é de não involuir. O homem, ele estabiliza, ele evolui até aquela parte, ele não baixa a evolução dele, ele só cresce. Mas se ele estabilizar ali e não querer mais crescer, ele pode ficar ali para sempre. Então, é isso que nós devemos dividir com o nosso próximo. Nós não devemos ter medo de mostrar para o outro que nós não sabemos. Vocês podem crer, a guerra que está havendo nesse instante, estão querendo mostrar principalmente o poder intelectual de cada presidente.
E olha que coisa interessante, os presidentes, os ministros se conhecem, mas eles não lutam entre eles. Eles mandam os soldados para lutar contra aqueles outros soldados que nem se conhecem e nem se odeiam. Então, essa parte intelectual que vai envolvendo cada pessoa é que nós temos que entender. Temos que saber que nós somos um indivíduo, mas um indivíduo de verdade. Não existe um Fabrício igual a mim em outro lugar. Só existe eu. É que nem uma impressão digital. Não existe outra igual. Ou a íris, que é outra identificação do ser humano. Só que nós não somos iguais, mas nós convivemos juntos. Nós dependemos um dos outros. O ser humano, eu estava vendo meu netinho de 9 meses ontem lá em casa. Como é que pode um ser humano pequenininho? Olha, pode ter escrito que houve uma loba que criou seres humanos e tal, que na história da humanidade, mas é muito difícil um animal cuidar de um ser humano. Só outro ser humano para cuidar do ser humano. E nós então somos totalmente dependentes um do outro. E nós não aceitamos. Nós brigamos, nós lutamos contra as verdades que estão no mundo. Dentro da casa da gente nem se fala, então às vezes a gente briga por coisa mais irrisória do mundo, mas brigamos. Mas essas diferenças é boa para que nós possamos peneirar o que é bom, o que é ruim. Então vocês imaginem eu, que segunda-feira retrasada fiz 45 anos de casado com a mesma mulher. O quanto eu já peneirei de coisa boa e coisa ruim. Vocês pensam que minha vida só foi coisa boa? Claro que não. E é nesse aprendizado que nós temos um com o outro que a gente vai evoluindo. E hoje eu falo de peito aberto. A minha mulher está anos-luz na minha frente. Impressionante como mulher tem uma facilidade de evoluir mais que a gente. O homem parece que estabiliza um pouquinho mais. Mas eu vou alcançá-la, nem que seja daqui 2 encarnações. Então ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem alguma razão. Essa é a lei da vida. É você, sou eu, somos nós. É isso que nós temos que pensar. Pense bem, é você, sou eu e somos nós. Essa é a nossa aldeia mundial. E ficamos nós nos debatendo. Mas nós vamos chegar lá para saber quem ainda nós somos. Então, há muito ainda o que a gente dar e o que a gente receber. Mas há muito de aprender. Nós vamos passar a vida toda aprendendo. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou formado em engenharia agronômica, em agronomia. E 3 anos depois que eu me formei, que eu li o 5º livro de Allan Kardec, A Gênese. Daí eu vi aquele livro, escrito em 1859. A Gênese, o que é a Gênese? É a criação. Essa é simples, o simples significado do que é a Gênese. E eu comecei a ler e fui ver como é que formava o solo, como é que tinha as placas tectônicas. Mas pera lá, placa tectônica, que eu saiba, foi falado aproximadamente em 1940,
1939? 1859 falava em placa tectônica? Como é que formava a pedra, a rocha, do que era constituída a rocha? O meu curso de agronomia está ali na Gênese. Eu disse, mas como é que pode eu ter estudado 5 anos da faculdade e não ter conhecido esse livro da faculdade? Eu não conseguia entender. Porque estava ali todas as explicações de como forma um solo, como é que se transforma o girino no sapo. Então, a gente não tem que ter medo de aprender. A gente não para nunca. E isso tanto com as experiências boas como negativas. Mas nós vamos vivendo e vivendo e vivendo. Então, vamos passar, por exemplo, das coisas negativas que acontecem com a gente. Que geralmente as coisas negativas são as que mais marcam a gente. Como algo assim que aconteceu por uma razão precisa. Acontece com a gente. Por favor, não se lamente pelo ocorrido. Aí estão as coisas que você mais vai aprender. São nessas coisas negativas. Porque a hora que você passa num caminho e tem uma tábua solta e você tropeça nela, se você voltar a fazer o mesmo caminho, você já sabe que a tábua está solta. Você não vai tropeçar de novo. Então, além de não servir nada a gente reclamar, porque vai dificultando mais ainda o caminho que nós temos que andar nessa vida. Eu às vezes paro, penso, e tudo que eu estou falando é de uma visão de Emmanuel e de Chico Xavier, porque a gente tem que se basear em coisas que a gente acredita para a gente poder falar. No Evangelho, se você não acreditar no Evangelho, você não consegue falar sobre ele. E para você conseguir falar sobre isso, a hora que você fala, você é o primeiro que ouve, porque as orelhas estão aqui, ó, e vocês estão aí, vocês estão lá na internet. Então sou eu. Então vocês podem crer, por mais que eu venha querer ensinar vocês, o que mais aprende aqui sou eu. E se eu não aprender, por favor, daí não me ouçam. Eu tenho que aprender, porque é uma constituição própria do ser humano ter que aprender. Se você não quiser aprender, você vai ficar para trás. Com relação, por exemplo, de alguém ferir você. Alguém me feriu. E quando nós não conseguimos tirar da cabeça que alguém nos feriu, estamos só reavivando essa ferida em nós. Cada vez que a gente pensa, aquilo dói mais na gente do que nela, que não está nem ali presente. Então, torna-se muito maior o efeito do que era no início. Porque quem está sofrendo é você. Então, e outra coisa, nem sempre as pessoas ferem a gente voluntariamente. A gente para pensar, mas será? Será que eles fizeram, ela fez realmente consciente isso conosco? Mas às vezes não fez. Eu já ofendi pessoas que por Deus, eu estava falando que eu não queria ofender a pessoa, mas a pessoa se sentiu ofendida. E não era a minha intenção. Então, muitas vezes, somos nós que nos sentimos feridos e a pessoa nem mesmo percebeu. Por quê? Ela falou conosco, nos feriu e ela não sabe disso. Como eu não sabia a hora que eu feri alguém. E a gente se sente decepcionado. Meu Deus do céu,
por aquela pessoa que não correspondeu à nossa expectativa. Mas olha, e nós sabemos quais eram a nossa expectativa? Também não. Porque às vezes você tem expectativa sobre a pessoa, mas nem nós sabemos qual a expectativa que a gente tem sobre essa pessoa. Então, não vamos nos tornar aquilo que nos feriu, ou não se torne naquela pessoa que te feriu, marcando o teu psico, a tua mente, o teu espírito, o teu perispírito de coisas ruins que você emite com a energia. Então, nós nos decepcionamos e decepcionamos também outras pessoas. Isso é normal do ser humano. Então, quando alguém te disser que te magoou sem intenção, acredite nela. Vai te fazer um bem que vocês não imaginam. De verdade. Assim, talvez, você poderá até entender quando você, sinceramente, disser que foi sem querer. Quando você ofende alguém e diz, olha, foi sem querer, por favor. Então, são essas coisas que acontecem conosco no dia a dia para com o nosso próximo. Eu comecei falando hoje de Divaldo. E Divaldo ainda comenta, junto com Emmanuel, que no Quem Somos Nós, então ele diz assim, o que nós temos, nós deixamos. E o que somos, nós levamos. Então, Divaldo bate muito nessa tecla, e eu gosto, às vezes, de falar algumas frases de Divaldo, que eu tive muito com ele, inclusive lá na Casa do Caminho, em Salvador, e senti, lá perto dele, o amor que ele sente por aquelas crianças, e que as crianças e aquele pessoal todo sente por ele. É uma coisa fabulosa. A gente se sente energizado com aquele cara. E ele te dá lições assim, andando naquelas ruazinhas, não sei se alguém de vocês conhece lá, mas é uma cidadezinha, uma cidadela, é um complexo, é um condomínio dentro das maiores favelas de Salvador. Aquilo ali é um oásis de energia, de paz e de amor. Uma favela horrível. Vocês não acreditam. Ninguém entra, ninguém rouba, ninguém fala. E os muros lá não são altos. Ninguém entra naquela casa. A proteção divina que tem aquilo é uma maravilha. Então a gente tem que aprender a produzir essa energia maravilhosa para que a gente se dê com todo mundo. E uma pessoa dessa nos ensina. Então, já que nós somos o que nós levamos, por favor, dê de você o máximo que você puder. Você sabe, quando você se for, o eu me for, a única coisa que a gente vai deixar aqui é a lembrança do que a gente fez. A única coisa. Porque o resto, você não pode levar nada. Eu estou pensando, inclusive, do meu cunhado, que desencarnou faz 3 meses. Ele era um cara boníssimo. E muito bem monetariamente, mas ele não pode levar nada. Então hoje eu faço até oração com ele, nós fazemos oração com ele, parece até que ele está presente. Parece não, ele está presente. Por quê? Nesses 3 meses eu tenho certeza que pela maneira e o que ele fez na vida dele, ele só plantou coisa boa. Não tem como ele estar num lugar ruim. Ele tem que estar num lugar bom. E nós temos que fazer esse lugar bom para nós. Que é das diversas casas e mundos que existem nesse universo, é o que nós vamos montar, é o nosso mundo interior, nosso mundo psicológico, mental, energético.
É esse mundo que nós estamos criando para nós. Então, quando a gente se for, e a única coisa que a gente vai deixar da lembrança, então vamos pensar, seja bom. Não sei se vocês lembram uma palestra que eu falei aqui, por que ser bom? A gente tem que ser bom. Vamos fazer a reconciliação com tudo que nós fizemos de errado, ou com alguém nós brigamos, vamos nos reconciliar. Nunca negue ajuda que estiver ao seu alcance. Ajude. Vou até falar uma outra coisa que eu recebi sobre isso aqui, que eu fiquei triste. E outra coisa também, perdoe e dê a você mesmo esse perdão. Mas com relação a nunca negue ajuda ao seu alcance, eu lembrei de um vídeo que eu recebi dos Estados Unidos, em que mostra um senhor que estava vendendo sanduíche na esquina, numa esquina dos Estados Unidos, lá em Michigan, em que essa esquina eram tudo restaurantes e verdureiros de brasileiros. E esse vendedor de sanduíche era brasileiro. E chegou a polícia para prender esse cara. A hora que chegou a polícia para prender esse vendedor de sanduíche na esquina, chegou a secretária da prefeitura, que conhecia o homem, que sempre comia sanduíche dele ali, e sabia que ele fazia anos que ele estava ali. Ele disse assim, vamos comigo lá na prefeitura. Chegou lá na prefeitura, deu uma licença total para ele, disse, olha, o senhor tem direito de o senhor ficar naquele lugar lá, o senhor tem sua licença agora, o senhor não pode voltar a fazer, só que eu preciso lhe contar de uma coisa. O senhor foi denunciado pelos seus conterrâneos. Nós aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês assistiram isso, nós aqui nos Estados Unidos temos o costume de auxiliar ao máximo quem tem boa vontade de ser honesto e trabalhar. E para quem inicia, não precisa pagar imposto. Ele vai começar a pagar imposto a partir de um certo faturamento, porque daí ele já começou a crescer. A única coisa que eu lhe sinto de dizer, que se o Brasil está nessa situação, é porque seus conterrâneos estão entregando uns aos outros. Então nós sabemos que isso acontece aqui no Brasil. Ninguém, olha, eu estou dizendo ninguém, eu acho que eu me coloquei até no meio, aceita que o outro frutifique e melhore na vida. Então, nunca vamos negar uma ajuda que tiver ao nosso alcance. Vamos fazer o máximo. Eu estou tentando fazer o máximo de mim também, mas é uma fase que nós precisamos para o nosso melhoramento moral e espiritual. Então, vamos ser uma bênção para todas as pessoas que nos cercam. Caramba! É que eu digo caramba, porque é fácil falar, mas como é difícil fazer, como é difícil. Olha, eu moro num condomínio, um edifício, condomínio, que tem 36 apartamentos. Eu conheço 6 famílias, 30 eu não conheço. Quando eu me encontro no elevador, eles nem me cumprimentam. Eu cumprimento todo mundo, nem me cumprimento. Então, é difícil esse relacionamento, porque nós criamos desde pequenininho essa situação de relacionamento com o nosso próximo, e nós temos que melhorar. Então, se é para nós sermos a bênção de quem nos cerca, e sempre para a gente ser essa bênção,
a gente pede ajuda de Deus. Caramba, olha o tamanhinho que nós somos. Vocês acham que Deus, a hora que a gente pede ajuda, vem exclusivamente para nos ajudar? Tendo 7 bilhões e 400 milhões de pessoas no planeta, Ele vai vir exclusivamente para nos atender? É óbvio que Ele usa de um artifício simples. Ele, através dos outros, uns auxiliando os outros, é que cumpre essa missão de Deus nos ajudar. Então, às vezes, a gente nem sabe. Pedimos tanto uma ajuda, chega uma pessoa ali, às vezes a gente não aceita a ajuda que a pessoa está dando, e era a ajuda que Deus tinha mandado para nos ajudar. Porque o nosso caminho, quer queira, quer não queira, é nós sermos puros, sermos anjos. Você já imaginou nós anjinhos? De asinha assim voando, sentado numa nuvem? Pode ser que demore várias encarnações, mas nós chegaremos lá, desde que nós queiramos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa palavra chega a me arrepiar. Por quê? Você é livre para você fazer o que você quiser. Aqui no Brasil, até na Ucrânia, na Rússia também. É uma opção tua de você estar fazendo. Claro que você tem normas da sociedade em que você vive. Mas para você se melhorar, para você evoluir, depende única e exclusivamente de você. E não adianta a tua esposa ser uma maravilha, cuidadosa, caridosa, fraterna. Vai ser o benefício só para ela. Para você, o que ela faz não vai servir nada. E a mesma coisa que você fizer não vai servir para ela. Então a eternidade realmente está em nossas mãos. Seres eternos. Caramba, será que na próxima encarnação eu vou estar novamente aqui com vocês? Pode ser que sim. Se nós estivermos vibrando na mesma sintonia energética, na mesma sintonia de luz, nós estaremos juntos. Agora, se eu começar a fazer coisa ruim, fazer coisa errada, eu já saio dessa sintonia, já não vejo mais vocês. E nem os espíritos que estão presentes. Porque é incrível, a gente pode não aceitar. Mas aqui, nesse centro e nesse momento, existe muito mais espíritos desencarnados tentando ouvir o que eu estou querendo falar. Por isso que eu tenho que falar com o meu coração para que eles também entendam. Porque o espírito desencarnado, ele só vai entender não através da minha palavra, mas da energia que eu estou emitindo. E é isso que eu procuro emitir para vocês. Para que nós sejamos eternos, juntos, conjugados, principalmente no Evangelho. Que olha, Jesus foi peitudo de vir aqui na Terra, aguentar o que Ele aguentou e nos deixar um legado maravilhoso para nós aprendermos. Ele sofreu por nós. Não tem esse negócio deles, deu o sangue para lavar nosso pecado. Não é isso não. Mas Ele sofreu para nos demonstrar o que é uma simplicidade. O que é uma humildade? O que é? Se imagine o que ele passou antes de ser crucificado. Ele não falou nada contra os juízes. Por isso que tem religiões essa regalia que está tendo no cristianismo. Mas não, ele fez tudo aquilo para nos mostrar
que ele era superior a tudo aquilo. Aquela vestimenta, aquele corpo que estavam judiando, aquilo lá não era nada. Para chegar na cruz, depois de crucificado, e dizer: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E para finalizar, o ladrão que estava crucificado do lado dele, olhou para ele e disse: mas cara, quem é você? O que estão fazendo para você? E você está pedindo perdão por eles? Por favor, me leve para onde você vai. Eu quero estar ao seu lado. O ladrão falou para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: daqui a pouco você estará comigo ao lado do meu Pai. Será que nós somos esse ladrão? Ou seremos igual o ladrão que vamos deixar para a última hora nós melhorarmos? Não, não é possível. Eu acho que nós temos muita coisa ainda para ser feita de bom para nós mesmos nos melhorarmos. Eu tinha uma sequência aqui para falar para vocês, mas eu só quero terminar com uma coisa para vocês aqui que eu acho maravilhoso, porque eu leio muito Teilhard de Chardin, e Teilhard de Chardin é um escritor e um pensador maravilhoso. Ele só nos disse o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Olha que coisa bacana. Então quero que vocês reflitam sobre isso e pensem que nós, essa cabeça que nós temos, essa usina que nós temos em cima do nosso pescoço aqui, ela emite uma energia fora do normal, que nós desconhecemos. Mas nós sabemos que nós também temos um limite. E esse nosso limite é a nossa capacidade intelectual de entender as coisas. Mas nós vamos chegar lá. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado por vocês terem me suportado até agora. E tudo isso que eu passei para vocês, eu passei também numa visão de Emmanuel e de Chico Xavier para que nós possamos entender. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.